Oi, tudo bem? Oitavo ano? Espero que sim. Por favor, peguem o material de vocês, a apostila lá no segundo bimestre. O nosso conteúdo de hoje vai da página 3 até a página 5. Nós vamos falar sobre vida e morte nas tradições religiosas. Então vamos dar início à nossa segunda aula. Vida e morte nas tradições religiosas. O ser humano, diferentemente de todos os outros seres, não tem como desafio apenas adaptar-se ao mundo no qual ele passa a habitar. O homem tem como desafio indispensável localizar-se no mundo, compreender-se no mundo, explicar e dar sentido ao mundo, para sentir-se seguro dentro dele. A morte é, sem dúvida, o principal problema da vida. Observe a ilustração. Nós vamos falar sobre ciclos, certo? Ciclos de vida em diferentes tradições religiosas. Um dos ciclos mais conhecidos é o ciclo da reencarnação. O que é a reencarnação? É a pessoa morrer e renascer em um novo corpo sem a lembrança da vida passada. Nessa ilustração, vocês vão observar a morte e a vida, o ciclo da vida. Do lado esquerdo, vocês observam o senhor de idade. Ele vai envelhecendo até o momento em que ele morre. Do lado direito, tá? Esse senhor renasce com uma nova vida, sem lembranças da vida anterior. E ele vai seguindo seu processo de evolução até o momento da morte novamente. É um ciclo. O núcleo universal temático e constituído de toda religião é a preocupação com a morte. Nas suas formas religiosas babilônicas, egípcias, gregas, judaico-cristãs, budistas e outras. A relação vida e morte é representada de diversas maneiras. Alguns casos como uma metamorfose, transmigração da alma de uma vida a outra. Em outros, a morte é a porta do paraíso ou do inferno da vida espiritual na eternidade. Em geral, o simbolismo da morte representa o processo da vida como uma viagem de grande valor em busca de si mesmo. A ilustração anterior, ela se trata de uma transmigração da alma. Vamos conversar agora sobre o budismo. Ele prega o renascimento ou reencarnação após a morte. Significa que o espírito volta em outros corpos, em um outro corpo, subindo ou descendo na escala de evolução. Ele representa um ciclo de morte e renascimento, onde o espírito ele vai permanecer nesse ciclo de reencarnação até ele conseguir libertar-se do karma. O que é o karma? São ações que deixam marcas e que estabelecem uma lei de causa e efeito. De acordo com o karma de cada um, essa evolução ela pode ser positiva ou negativa. A depender do seu karma, a pessoa pode renascer em mundos celestiais, em mundos humanos, como espíritos guerreiros, insaciáveis ou em reinos infernais. Hinduísmo. A visão hindu de vida após a morte é centrada na ideia de reencarnação. Eles acreditam que a alma se liga a este mundo por meio de pensamentos, palavras e atitudes. E creem na transmigração da alma, que significa que
Após a morte do corpo, o espírito irá renascer em um novo corpo com uma nova vida. E essa evolução espiritual vai depender da lei do karma. Islamismo. Para o islamismo, Alá, Deus, criou o mundo e trará de volta à vida todos os mortos no último dia. As pessoas serão julgadas e uma nova vida começará depois da avaliação divina. Esta vida seria então uma preparação para outra existência, seja no céu ou no inferno. O islamismo ele não crê em reencarnação, ele acredita na ressurreição do corpo. Espiritismo. Ele defende a continuação da vida após a morte no novo plano espiritual, ou pela reencarnação em um outro corpo. Aqueles que praticam o bem evoluem mais rapidamente. Os que praticam o mal recebem novas oportunidades de melhoria através das inúmeras reencarnações. Creem na eternidade da alma e na existência de Deus, mas não como o criador de pessoas boas ou más. O ser humano ele é responsável pela sua escolha, pelo caminho que quer seguir. Deus criou os espíritos simples e ignorantes, sem discernimento do bem e do mal. Quem constrói o céu e o inferno é o próprio homem. O homem é responsável pelas consequências de suas escolhas. Cristianismo. A alma é eterna e única. Só existe uma única alma e ela é eterna. Não retorna em outros corpos, não existe esse processo de transmigração da alma, de reencarnação, e também não retorna em corpos de animais. Em corpos de animais. Crê-se, acredita-se na imortalidade e na ressurreição. A Bíblia ensina que morremos só uma vez, e ao morrer, o homem é julgado pelos seus atos em vida. Se ele obtiver o perdão, alcança o céu, onde a pessoa viverá em comunhão e participação com todos os outros seres humanos, e também com Deus. Se for condenado, vai para o inferno. Algumas almas ganham uma chance para serem purificadas e vão para o purgatório, que não é um lugar, e sim uma existência, uma experiência existencial da pessoa. Candomblé. Não existe uma concepção de céu e inferno, nem de uma punição que seja eterna. As almas que estão na Terra, elas devem apenas cumprir o seu destino. Caso contrário, vagarão entre o céu e terra até se realizar plenamente, como um ser consciente e eterno. Os cultos afro-brasileiros acreditam que os mistérios da vida e da morte são regidos por uma lei maior, uma força divina que dá o equilíbrio divino ou eterno. O candomblé vê o poder de Deus em todas as coisas e principalmente na natureza. Morrer é passar para outra dimensão e permanecer nesta nova dimensão junto com outros espíritos, orixás e guias. Trabalha com a força da natureza existente entre a terra, Aie, e o céu, Orum. Nos cultos afros, o assunto de vida após a morte, como vocês podem observar, ele não tem bem uma definição. Então, encerramos por aqui a nossa segunda aula. Façam a leitura da apostila de vocês. Grifem
os pontos que vocês considerem mais importantes. Uma boa semana e até o nosso próximo encontro. Tchau!